Deixei 2 exercícios, né? Sobre funções do primeiro grau. Era basicamente para vocês fazerem uma representação gráfica, identificar os coeficientes angular e linear dessas funções, né? Então, basicamente aqui a gente consegue visualizar e classificar os coeficientes já diretamente na função, né? Lembrando que aquele valor numérico que acompanha a variável x é o coeficiente angular, é aquele que determina a inclinação da reta no gráfico. Então ele vale 3 aqui nessa primeira. E o coeficiente linear é aquele que não acompanha a variável x, ou seja, aquele que está independente, sem x acompanhando. E é também 3 neste exemplo aqui, né? Então, se eu fosse fazer o gráfico dessa função, qual seria a receita que está dizendo aqui? Qual seria a conexão numérica? Ele está dizendo o seguinte aqui, ó. A cada valor do conjunto do x que eu vou utilizar, ou que eu quero ter um associado do conjunto y, eu pego esse valor numérico do x, multiplico por 3 e somo 3. E aí está a correspondência. Então essa é a regrinha que vai ser estabelecida por esta função aqui. Então eu sempre faço, neste caso aqui, o triplo de um número mais 3 unidades. É isso. Tá? Essa é a correspondência. E quando eu vou representar um gráfico, né, se eu usar o GeoGebra para fazer isso, eu já tenho a função aqui sendo calculada, né? Esta é a representação da função. Vejam que necessariamente ela tem pontos específicos aqui que ela cruza, né? Esse daqui é o ponto coordenado onde ela cruza o eixo vertical e esse daqui é o ponto coordenado onde ela cruza o eixo horizontal. Esse em particular, quando a função cruza o eixo horizontal, o eixo x, recebe um nome. Chama-se raiz. Então o ponto raiz é sempre um valor de x que vai estar associado a y igual a zero. Ah, por que y igual a zero? Porque lembra lá, qualquer ponto que esteja no eixo horizontal vai ter movimento na vertical igual a zero, ou seja, a coordenada y vale sempre zero, tá? Então é sempre esta informação. Por isso que quando a gente faz lá no ensino médio ou no ensino fundamental, dependendo da escola, você pega a função e iguala a zero. O que você está fazendo aí? Você vai encontrar um x que satisfaz essa condição, que chega no resultado zero. Ou seja, um número que quando você multiplicar por 3 e somar 3 dá zero. Nesse caso é o menos 1, né? Que é a raiz que está aqui, ó, né? Esse daqui é um ponto que não recebe um nome específico, mas ele é a intersecção também, né? O cruzamento do eixo y. Um momentinho, pessoal. Oi, meu amor. M. É. Desculpe, pessoal. Dá assistência para os filhos também, às vezes. Vamos lá, então. Continuando aqui. Então, se eu quisesse representar uma função do primeiro grau sem usar o auxílio do GeoGebra, o que era necessário para eu fazer? Eu precisava de pelo menos 2 pontos. Poderia ser esses dois aqui, ó. A raiz e o intercepto do eixo y, ou a intersecção com o eixo y, né? Veja que interessante também, né? Qualquer ponto que esteja no eixo horizontal aqui, no eixo vertical, vai ter a primeira coordenada igual a zero, né? Ou seja, eu só faço movimentos para cima ou para baixo, nada para a direita ou para a esquerda a partir da origem, né? Então, eu sempre consigo descobrir esses 2 pontos aqui, ó, intersecção e raiz, na função do primeiro grau, sempre, tá? Então eles podem ser úteis para mim se eu quiser. Ou ainda, se eu quiser fazer qualquer outros pontos,
posso montar uma tabela de valores. E aí eu tenho os correspondentes, olha só. Então, para esta função 3x mais 3, quando x vale menos 2, o correspondente vale menos 3. Observem ali os pontinhos. Né? Se eu tirar aqui a função, ó, eles aparecem ali. Está aqui na tabelinha. Se o x vale menos 1, o y ou a f de x vale 0. Se o x vale 0, a f vale, ou o y vale 3. E assim por diante com os demais. Então veja que eu tenho alguns pontos e com eles eu posso vir aqui e traçar a minha reta. Basta 2 pontos para determinar o local correto ou local adequado de uma única reta. Tá? Por 2 pontos passa uma única reta. É um princípio da geometria, é um postulado da geometria euclidiana que até 2 besorrinhos sabem disso. Vocês já chegaram a observar 2 besorrinhos? Quando eles pousam em algum lugar, eles sempre estão em linha reta. Não é? Não tem nem como ter outra condição. Se você só olhar 2 pontos, independente de ser besouro ou não, só vai passar uma única reta por eles, tá? Então, se eu quiser fazer essa função aqui, olha, como é que eu faço na mão, né? Para aqueles que querem fazer o procedimento no cálculo aqui. Então, vamos colocar aqui ao lado uma folhinha para fazer uma continha, né? Não usar só o recurso tecnológico. É importante o recurso, está aqui. Mas e se eu quiser fazer ele à mão? Né? Então aqui, ó. Vou deixar a tabelinha disponível pra gente aqui, ó. Então veja a tabelinha aqui. Deixa eu subir um pouquinho mais. Isso. Observem esses pontos aqui, ó. Vamos chegar neles a partir da função. Então eu tenho a função 3x mais 3. E aí eu vou usar esses valores. Né? Então veja. Quando x valer 2, a f vai valer o seguinte. Coloquei lá ó, no lugar dentro aqui do x, ou seja, fiz a substituição aqui nesse lugarzinho, como se eu tivesse uma maquininha ali, né? Então coloquei valendo 2, então vamos testar o 2. É esta representação aqui para dizer, ó, esse é do outro conjunto. F de 2 é o conjunto dos pontos na horizontal, né? Na vertical, perdão, na vertical, conjunto dos y, tá? E aí eu faço o seguinte, ó, 3 vezes o valor 2 mais 3, isso que eu coloquei no x, né? Destaque ali, trocando o x da função de maneira geral por um ponto específico, é o que vai me levar ao correspondente a 2. Né? Então aqui 3 vezes 2, 6, mais 3, me resulta em 9. Então o f de 2 é 9. Ou seja, quando x vale 2, o f vale 9. O parzinho coordenado aqui é 2,9. Aqui embaixo ele, né? Ó, 2 indo 9. Tá? É assim que a gente encontra essa correspondência a partir dessa função aqui, a partir dessa expressão. Fazendo a substituição do valor no lugar do x. Fazendo a mesma coisa para o outro ponto aqui. Se eu fizer agora para x igual a 1. Então o f de 1 vai ser 3 vezes 1
mais 3. Então veja o que mudou da função de cima. Só o ponto, olha lá, está em destaque, ali em vermelho. Até para a gente visualizar o que está mudando. Então é o valor de x escolhido, por isso que ele é variável, por isso que a gente chama os valores desse conjunto do x de variável do conjunto independente, ou de domínio, né? Que é a partir dele que a gente determina o contradomínio, ou ainda o conjunto imagem, né? Que são aqueles elementos numéricos que fazem parte do conjunto das variáveis dependentes, né? Da f. Fazendo a continha aqui, 3 vezes 1 mais 3. Eu vou ficar com 6. Ou seja, o f de 1 aqui vale 6. Então o parzinho ordenado aqui é 1, 6. Que é este relacionado aqui na tabela. Este com este. 0, 3. Que é o intercepto, olha lá. X igual a 0. Substituindo diretamente na função, dá 3. Então aqui para x igual a 0, f de 0 vai ser igual a 3 vezes 0 mais 3. Ou seja, esse recebe um nome específico, é o intercepto do eixo y, né? 3 vezes 0 dá 0, 0 mais 3 vai dar o 3. Então o ponto que cruza o eixo y é o ponto 0,3. Vou colocar aqui o nome dele. Esse é da intersecção com o eixo y, tá? E assim eu vou fazendo para os demais valores. Vou fazer mais um, tá? Esse menos 1 aqui, indo no zero, que é a raiz. E, geralmente a gente não faz assim, substituindo, tá? Mas eu vou fazer desse jeito, que está ali, que são tabelas de valores que eu coloquei, e depois eu vou fazer o contrário, sabendo o resultado que ele chega. Então, f de menos 1 vai ser 3 vezes menos 1, aqui coloco um parênteses, porque eu estou multiplicando um pelo outro, mais 3, aqui vai ser menos 3, que é 3 vezes menos 1, mais 3, então f de menos 1 dá 0, ou seja, o par ordenado aqui é menos 1, 0, então, x igual a menos 1 é a raiz dessa função. Ou seja, o que é a raiz dessa função? É o número que chega no f igual a 0. Ou seja, qual é o correspondente, né? Tudo bem, pessoal? O que aconteceu aqui no chat? Que essas cruzinhas aí, Esther? Um é mais, 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 mais. Então aqui, pessoal, eu tenho várias opções, né, de montar uma função, não só utilizar o instrumento computacional. E só para mostrar para vocês aqui, finalizando a raiz, fazendo a volta, ou seja, sabendo que eu sempre tenho o resultado de um número x chegando a 0 sendo a minha raiz. Então, se eu quiser calcular x, quando f
chega no zero, basta pegar a função assim, ó, 3x mais 3, resultado da f igual a zero, ou seja, eu posso fazer assim, né, 0 igual a 3x mais 3, ou a gente coloca aqui, né, 3x mais 3 igual a zero, tanto faz o lugar que a gente coloca. Não é só porque a f está antes aqui, né, na função, quando a gente coloca assim, ó, que a gente precisa sempre colocar nessa ordem. Então, 3x mais 3 igual a zero. Como é que eu resolvo isso? Isolando o x, com as operações inversas ao que os números estão fazendo com ele. Então, o 3 que está somando passa para o outro lado subtraindo do zero. E o 3 que está multiplicando o x passa para o outro lado dividindo. Então, eu fico aqui com menos 3 sobre 3, que é igual a menos 1, que a gente já sabia de antemão, né? A gente já tinha feito a ida, ou seja, saindo do x igual a menos 1, chegando na f igual a 0. E aqui fizemos o contrário, partindo da f igual a 0, ou seja, o conjunto de chegada, que é os do f, conjunto dos números na vertical. Se é 0, eu cheguei no 0, quem que chega no 0 a partir dessa regrinha aqui, ó? Basta então fazer essa igualdade. Impus a igualdade e encontrei o valor de x que satisfaz isso. Tá? Então o parzinho é o menos 1, 0. Não vai trocar a ordem do par aqui só porque você começou com 0 e depois chegou em 1. A gente chegou em menos 1. Esse aqui, menos 1, é o valor para x. E a gente partiu escolhendo um valor para f. Não tem problema. Tá? Desde que a gente substitua nos devidos lugares. Também não pode colocar esse valor de 0 para x se a gente atribuiu para f. A gente quer encontrar o valor para x. Tá? Belezinha, pessoal? Perguntas até aqui? Dúvidas? Seguimos? Sobreviveram? Vamos lá, então. Vamos lá. Fizemos aqui um gráfico. Tá? Veja, não era para fazer tudo isso que eu estou dizendo, não. Só estou mostrando diversas maneiras que poderia ser feito. Tá? E aí, com o auxílio desses pontos, por exemplo, eu poderia montar um esboço à mão, como foi feito aqui no gráfico também, esses pontinhos, e aí traçaria a reta. Tá? Fazendo agora a segunda função. Tenho aqui menos 5x mais 20. Então o coeficiente angular é menos 5, então vai dar uma inclinação decrescente. E mais 20 é o coeficiente linear. Então, se eu fizer menos 5x mais 20, eu encontro esta função aqui. Tá? E aí a mesma coisa, se eu quiser fazer um conjunto de valores também, então aqui os pontos. Correspondentes, tá? Então aqui estão os valores menos 2 e menos 1, que estão associados a 30 e 25. Aqui o 0 associado ao 20, o 1 ao 15 e o 2 ao 10, por exemplo. Tá? Esta é a função menos 5x mais 20. Que se eu fizesse da mesma maneira que a primeira, calculando os pontos, só que utilizando não esta regra, mas pega menos 5 vezes um número e soma 20 unidades, chegaria nos mesmos correspondentes, dependendo dos valores utilizados. Né? Se eu pegasse esses valores da tabela, chegaria nos devidos correspondentes. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida em relação à construção dos gráficos, desse segundo também? Alguma outra pergunta? Ok, Ana, obrigado. Diga lá.
Perguntar como que eu faço para representar, por exemplo, se eu quiser no GeoGebra aí, representar o B, que é o linear, para inserir ele aí nesse gráfico. Como assim representar o B? Para colocar um pontinho lá no gráfico e colocar B assim, sabe? Porque assim, deixa eu ver se eu entendi. Se você quiser colocar um ponto coordenado, ele precisa de duas informações, né? Por exemplo, ó, esses pontinhos aqui, 0 e 20. Se você quiser colocar um ponto como esse, no caso aqui o B está aparecendo, que é quando você tem o x igual a 0. Então só sobra o B, ó. Tá vendo? Então se você quisesse colocar este ponto aqui, você colocaria, abriria um parênteses, 0,20. Se for esse o caso. Aí você dá Enter, ele dá um nome para o ponto ali, ó. Ponto A. Tá aqui, ó. Tá no mesmo lugar do ponto que já estava ali. Se você quiser fazer uma escrita, né, escrever aqui na função, escrever sobre o eixo aqui, né, aí você tem que deixa eu ver aqui. Acho que era, não sei se era isso que você queria. Aí você poderia escrever aqui V igual a 20. Você pode escrever algum ponto. Agora, se você quiser marcar o coeficiente linear sobre a reta, na verdade, ele é parte de um ponto, né, que seria esse daqui. 0,20 associado, ou que é construído a partir da função. Não tem como marcar só o B aqui igual a 20. Né? Apesar de estar sendo visualizado o 20 aqui, mas lembra lá que um ponto coordenado tem que ter dois movimentos. Mesmo que um signifique que eu não movimentei nada. Ó. Primeiro aqui eu movimentei nada para a esquerda ou para a direita, mas eu tenho que exibi-lo. Tá? Não sei se era isso muito bem que você gostaria que fosse esclarecido, mas... Era isso, professor. Era isso. Obrigado. É que o meu ficou B020 mesmo, mas ficou vermelhinho. Eu achei que estava incorreto ali. Não, às vezes ele coloca lá, padroniza uma outra cor, tá? Aí as cores você pode mudar aqui, às vezes ele estabelece um outro padrão, mas você pode mudar, tá vendo? Não é porque tá vermelho e tá errado, não. Tá bom? Obrigado. Imagina. Mais alguma pergunta, pessoal? Ok, então vamos avançar. E agora sim, vamos dar uma roupagem, né, nesse contexto de funções, assim como foi questionado ontem, foi perguntado a mim sobre um exemplo, uma aplicação que eu falei sobre juros, né? Então geralmente eu coloco aqui nessa parte de funções uma aplicação a modelos econômicos, que é o mais comum da gente observar, ou também de vocês terem uma relação com a economia e assim por diante. E aí a parte de outras funções, de outros graus e outras ferramentas que podem ser necessárias, a gente vai ver nesse contexto, tá? Junto dessa parte aplicada. Então antes de sair fazendo as aplicações, vou só apresentar para vocês aqui alguns conceitos. Não sei se vocês não tiveram economia ainda, né? Ou já tiveram? Já tem economia já, né? Sim.
Já. É a professora Já. Meire que dá aula para você de economia, né? Isso. Certo. Então vocês já devem ter visto isso daqui, né? Falar um pouquinho sobre custo, receita, lucro, certo? Ou não? Se não tiver, também não tem problema. Temos sim. Certo. Então, como é que, por exemplo, se eu tenho lá uma empresa, eu quero fazer algumas contas ali, como é que eu sei, como é que eu posso saber o meu lucro? O que eu preciso para saber o meu lucro? Alguém poderia me dar um exemplo? Você tem uma fábrica de balas, por exemplo. Produzo balas. Como é que eu sei o quanto que eu lucro com as balas que eu produzo? Eu preciso saber do quê? Tem que basear as despesas e receitas? Receita e despesas, não é? Receita menos despesas, eu acho. Receita menos despesas. Por quê? O que são as receitas? É tudo aquilo que eu arrecado com as vendas, não é? Ganha. Tudo que eu ganho, né? Aquilo que eu não ganho. Isso, é tudo aquilo que eu arrecado, aquilo que eu ganho, né, com a venda. Para comprado registrado. E aquilo que é a minha despesa é aquilo que eu gasto para fazer a minha produção, né, por exemplo. E aí o meu lucro é o quê? É exatamente aquilo que sobra nessa negociação, né? Geralmente a gente pretende que sobre saldo positivo, né? Ou seja, eu tenha lucros positivos ali. Eu tenho uma receita, uma arrecadação maior do que aquilo que eu gasto. Isso vale para a minha empresa, isso vale para o meu fluxo de caixa do meu salário em casa, né, com os meus gastos e com o que eu arrecado, que é o salário. Então, o que eu vou apresentar aqui para vocês é mais do mesmo, só que escrito através de uma expressão matemática, uma função. Eu posso também escrever, então, a maneira de arrecadar esse dinheiro através de uma função. Até porque, se eu tenho, por exemplo, vou voltar no caso das balas. Para eu saber o quanto que eu tenho de receita, não basta eu saber só o preço de cada bala. Vamos supor que cada bala minha custe 50 centavos. Se eu vender 1000 balas para um fornecedor, o quanto que eu tenho de receita desse fornecedor? Desse fornecedor não, desse vendedor. Desse comprador, perdão. Quanto que ele me dá de receita? Cada bala custa 50 centavos. Vendi 1000 balas para ele. Quanto que eu arrecadei? Então, o que eu tinha perguntado, só recapitulando. Se a gente for fazer uma função receita, né? Peguei o exemplo lá da empresa de bala. Se eu tenho um comprador que compra 1000 unidades de bala na minha empresa e eu vendo, meu preço de venda de cada bala sai a 50 centavos. Como é que eu faço para encontrar o valor da receita, o valor da arrecadação? E ainda, o quanto que eu tenho de receita nesse caso? Bom, parece que deu R$500, não sei se está certo. Alguém concorda? Alguém discorda? R$500? Da venda da bala, né? R$500. Isso aí mesmo, gente, isso aí. Vocês têm receio de fazer essa conta aí? É isso mesmo. Se eu vendi 1000 balas, 1000 unidades, 50 centavos cada uma, R$500. Como é que eu cheguei nessa conta? O que vocês fizeram? Pegaram o 1000, que é a quantidade de balas, e multiplicou pelo valor de venda, não é isso? 50 centavos. Isso. Então, o valor de venda, na verdade, a gente chama de função demanda, né? Pode ser um valor fixo, como esse que eu estou apresentando para vocês. E a quantidade de balas é o meu X, é a minha unidade a ser vendida ali. Então, para encontrar a receita, se eu quisesse montar uma função, ela poderia ser
X vezes o valor ou preço de venda, né, que geralmente é a função demanda. Vocês devem ter visto lá atrás também isso, em economia. Se não viram, a gente vai ver aqui pela primeira vez, e se já viram, a gente vai rever. Então, a gente pode escrever essas operações econômicas, operações financeiras, através dessas representações matemáticas, né? X representando a quantidade, uma outra letra representando uma função, que por trás delas está associado números, não é? É isso que a gente vai ver. Então, se eu tivesse, por exemplo, a função custo, né? O que é a função custo total? Aqui de maneira geral, separado em duas partes. Então, CT está sendo representado aqui, representa, na verdade, mnemonicamente C de função custo, T de total, dependendo aqui de uma quantidade específica a ser produzida ou a ser comercializada. Então, ela pode ser separada em duas partes. Uma que não depende desta quantidade produzida, não depende de X, e outra que depende de X. A que não depende, geralmente é o que a gente chama de custo fixo. Pode ser um valor de aluguel, pode ser a folha salarial dos funcionários, pode ser qualquer outro custo que não tenha alguma dependência das quantidades que você adquire ou que você produz. E o custo variável já depende dessa condição. Por exemplo, se eu tenho lá uma fábrica de balas, eu tenho que comprar matéria-prima. Se eu vou fabricar 1000 balas, eu compro uma quantidade de açúcar. Se eu vou fabricar 2000 balas, eu preciso de mais açúcar. Então, a minha matéria-prima de açúcar depende da quantidade de itens que eu vou produzir. Tá? Então, eu posso pensar como uma função. Ou pode ser uma função de primeiro grau, ou de segundo grau, ou de qualquer outro grau. Ah, mas a gente nem viu função de segundo grau ainda, professor. Tudo bem, mas aqui eu estou apresentando de maneira geral o que poderia ser, o que poderia representar uma função. Aqui não tem uma lei explícita como a gente viu até então, como essas daqui, ó. 3x mais 3, menos 5x mais 20. Mas eu poderia ter, inclusive, algumas dessas aqui representando a minha função custo, onde o 3 seria o custo fixo e o 3x o custo variável, por exemplo. Tá? Mesma coisa aqui. Menos 5x o meu custo fixo, custo variável, perdão, e o 20 o custo fixo. É isso que a gente está representando aqui. Tá? E se eu fosse fazer o custo médio, bastaria pegar o custo total e dividir pelo total de elementos. Isso vai me dar o quanto que eu gasto com cada item. Né? Se eu tivesse, por exemplo, um custo total com a produção das minhas balas sendo de R$500, e se eu produzir com esses R$500 2.000 balas, bastaria pegar R$500 e dividir por 2.000. É isso que está sendo representado aqui, 500 por 2.000 ou custo total dividido por X. E aí eu teria ali o custo por unidade, né? 500 dividido por 2.000, por exemplo, daria 25 centavos, tá? 0,25. Então essas são maneiras de representar uma função custo e uma função custo médio. Então a gente identifica aquilo que acompanha x como sendo uma parte da função que varia, que depende do x, e aquilo que não tem x é a parte fixa. Tá? Nos casos mais concretos, com alguns exemplos, a gente vai ver isso. E aqui, a receita total, como a gente já conversou, e vocês me deram um exemplo também, chegamos no R$500 lá, arrecadados com 1.000 balas, cada uma com um preço de venda igual a 50 centavos, eu tenho como representar, então, esta arrecadação de uma maneira funcional também, ou seja, numa forma algébrica aqui. Que a gente chama então de receita total, R de X, ou seja, dependendo aqui de X, que é a quantidade
de itens vendidos como sendo o produto entre o preço e a quantidade vendida. Nada mais do que isso. Esse preço aqui pode ser um valor fixo, como eu dei de exemplo, 50 centavos, ou pode depender da quantidade a ser produzida. Essa é a lei de mercado que funciona, não é? É assim que funciona na lei de oferta e da procura. Quando eu tenho muita demanda, muitas solicitações, geralmente o preço desse item oscila, não é? Oscila para cima. Quando eu não tenho muita demanda, esse preço ali ele diminui, né? Então a gente tem um equilíbrio entre a curva da oferta e a curva da demanda. Uma olha sobre o comportamento do consumidor e outra sobre o comportamento do produtor. Mas aqui em termos de receita, o que serve para a gente tem o preço de cada item, tem a quantidade de itens vendidos, multiplica eles, isso te dá o quanto se arrecada. Simples assim. Tá? Independente se é um preço ou um valor fixo, a função demanda, ou função preço, ou se é um valor dependente de x aqui também. Por falar em função demanda e função oferta, a função demanda é o que representa o comportamento do consumidor e a função oferta é uma função que representa o comportamento do produtor. Tá? É uma função crescente. Obviamente, por quê? Quanto maior é o preço, mais eu quero ofertar para o mercado, mais eu quero destinar o meu produto. Se o produto tem um preço menor, ou se o preço vai caindo, geralmente o produtor faz o quê? Retira esse preço, ou deixa de ceder o produto no mercado. Né? E a minha função lucro total, como vocês muito bem disseram, pode ser encontrada fazendo a diferença entre receita e custo. Então tem lá o que eu arrecado, menos o que eu gasto. Pode ser em dinheiro, pode ser em valores numéricos, sem necessariamente ser uma moeda, ou pode ser também em funções. Lembra que a função representa conjuntos numéricos. Então, mesmo que a gente não tenha um número ali explícito, se eu fizer a diferença entre as funções receita e a função custo, eu estou encontrando uma função que me leva a um lucro dependendo da quantidade X determinada ali a ser encontrada. Então, basicamente, não tem nada de novo aqui que eu apresentei para vocês. É só para recapitular aqui e escrever de uma maneira genérica a função custo, receita e lucro. Vamos agora, antes disso, só antes de apresentar o exemplo, falar um pouquinho sobre os pontos críticos ou pontos de nivelamento. O que significa ponto crítico ou ponto de nivelamento? São os pontos, como o nome já está dizendo, nivelamento, onde o lucro é igual a zero. O que significa lucro ser zero? Significa que essa diferença aqui deu zero. Ou seja, para dar zero, a receita é igual ao custo. Só quando esses dois valores são iguais, ou essas duas funções são exatamente as mesmas, é que o lucro dá zero. E a gente dá o nome disso de pontos de nivelamento. Ou seja, o que tem por trás desse significado? No nível significa que eu não tenho nem lucro, nem prejuízo. Tá? Em termos de visualizar no gráfico os pontos de nivelamento, é onde eu tenho a intersecção das duas funções, dos dois gráficos para a função, que representam cada um deles a função receita e a função custo. Tá? E aí a gente vai ver um pouquinho mais para frente isso daqui. Mas antes, olha só, vamos observar aqui qual seria o cruzamento aqui, dessas duas funções. Aqui eu tenho custo e aqui eu tenho vendas. Tá? As minhas vendas acontecendo aqui. Duas funções do primeiro grau. Esse ponto aqui de cruzamento é o ponto de nivelamento. Tá? Então veja que ele está aqui entre 10 mil e 20 mil unidades. Né? Ou quantidades produzidas. E entre 150 e 200 mil reais aqui. Tá? Poderia ter um gráfico desse tipo também. Não precisa ser do primeiro grau.
esse outro tipo de função, a gente vai ver mais à frente, que é uma função de segundo grau. E os pontos onde a função receita cruza com a função custo são os pontos onde a receita é igual ao custo, ou seja, são os pontos de nivelamento. Poderia olhar também, não, em vez de olhar a receita e o custo, olhar o lucro. Olha só, numa função como essa, aqui eu tenho o maior lucro possível, ou seja, aqui me dá a quantidade que me leva ao maior lucro possível. Esse é o pontinho que faz isso, né? Essa associação. E também tenho os pontos onde o lucro é igual a zero. Ó. Por que o lucro é igual a zero? Porque aqui me dá uma quantidade X que não me faz movimentar nada acima e nem abaixo, ou seja, onde cruza o eixo horizontal, significa que o correspondente em Y vale zero, tanto aqui quanto aqui. Tá? Vamos então a um caso aqui, desse primeiro. Somente analisando esse gráfico aqui do ponto de equilíbrio operacional. O que vocês poderiam me dizer a respeito da linha azul da função vendas? Observem aqui alguns pontos marcantes. Eu tenho o ponto aqui, ó, 0, 0, a função vendas parte dele. Depois eu tenho um ponto que dá destaque aqui também, ó, 10 mil, indo em quem? Associado a 100 mil reais. Então 10 mil unidades associado a 100 mil, 20 mil associado a 200 mil, 30 mil associado a 300 mil e 40 mil associado a 400 mil. Vocês conseguiriam me dizer qual é a relação que está acontecendo matematicamente entre quantidade e receita? Ou os valores arrecadados? O crescimento dos dois é proporcional, né? Proporcional, mas a quanto? Por exemplo, se eu tenho 10 mil quantidades vendidas, quanto que eu arrecado? 100 mil. 20 mil unidades vendidas, arrecado 200 mil. Qual é a relação, então, a partir dessas informações? Qual é a proporção? Seria Y igual a 10x, algo assim. Por que 10x? Por que 10? De onde você tirou esse 10? É porque é como se fosse cada produto tô vendendo por esse valor de 10, algo assim. Alguém poderia Valor unitário. complementar? Professor, é a quantidade multiplicada por 10 vezes. Então essa seria a proporção, um fator de multiplicidade 10. Tenho 10 mil unidades, para chegar na receita, basta multiplicar por 10, é isso? Aqui também, 20 mil, bastou multiplicar por 10 para chegar em 200 mil, e assim por diante. É isso que vocês estão dizendo? Então vejam que, pelo gráfico, eu já consigo então, como vocês disseram, voltei, né? A internet está oscilando aqui. Tá me ouvindo? Sim. Maravilha. Então, pessoal, como é que eu escrevo essa primeira aqui, ó, a equação da função vendas, ou seja, dessa linha azul? Pela observação, pelo aquilo que vocês me disseram, ou seja, olha, cada quantidade está associado a um valor de receita que é 10 vezes maior do que a quantidade observada. Ó. 10 mil foi em 100 mil. Então, basta pegar 10 mil e multiplicar por 10, chega em 100 mil. Basta multiplicar 20 mil por 10, chega em 200 mil. Então, aqui eu poderia escrever, como muito bem observado por vocês, a equação da função vendas
y igual a 10x. Ou ainda, se eu quisesse escrever como vendas, né? V de x igual a 10x. Qualquer valor que eu colocar aqui no lugar do x e multiplicar por 10, vou encontrar o correspondente vendas. Alguma pergunta, pessoal? Alguma consideração aqui nesse caso? Ou tá tudo tranquilo por enquanto? Tá tudo tranquilo, professor, por enquanto. Maravilha. Vamos lá então avançar. No item B, pergunta-se aqui: qual é o intervalo onde observamos o ponto de equilíbrio? O que é o ponto de equilíbrio? Bom, como eu tenho dois gráficos aqui, observem que um é para a função custo e outro é para a função receita, ou função vendas aqui. O ponto de equilíbrio é neste local aqui, o cruzamento entre as duas funções, as duas retas. E o intervalo, como não disse aqui especificamente qual é o valor do ponto, qual é a quantidade que me leva ao ponto de equilíbrio, que aí eu precisava saber exatamente um número aqui, só me fala para informar um intervalo. Logo, podemos colocar aqui apenas essa região, onde a gente pode notar aqui o ponto de equilíbrio entre a quantidade 10.000 e a quantidade 20.000. Então, esta observação é o que vai servir de resposta. Tudo bem, pessoal? Dúvidas quanto a isso? Tranquilo, professor. Maravilha, que bom. O que significa o fato da função custo total não iniciar no ponto 00? Então agora vamos para a função que está aqui destacada em preto. Está picotadinha aqui. Por que ela não começa no 0,0 como a função vendas, pessoal? Alguém tem alguma ideia? Aqui ela começa... Pode dizer. Porque para produzir nunca vai ter um custo zero, né, professor? Agora, a venda sim, porque você primeiro vai produzir para depois vender. Aí a quantidade inicia do zero, porque só depois de você produzir que você vai começar a vender. Alguém discorda? Alguém concorda? Ok, Sabrina. Mais alguém? Faz sentido, né? Faz muito sentido, né? Eu não tenho como produzir sem gastar. Eu tenho que ter um espaço, se eu estou falando de uma fábrica ou de uma empresa, de uma revenda. Eu tenho que adquirir produtos ou comprar matéria-primas para fabricar um produto. Então, tudo isso está associado a custos que eu tenho que ter antes de produzir qualquer unidade. Então, por isso que a função custo, de fato, não começa no zero. Nunca vai começar com uma função vendas. E foi muito boa essa abordagem comparativa, porque, de fato, eu só começo a ter alguma arrecadação com as vendas a partir de quantidades de unidades que eu tenho disponíveis para vender. Eu não vou vender nada alguma coisa que eu não tenha à disposição, né? Se eu fizer isso, é um estelionato, né? Então aí eu já estou praticando crime. Então,
Em linhas gerais, ou via de regra, para eu comercializar um determinado produto, eu preciso gastar para ter esse produto, seja para adquiri-lo para revenda, ou seja para adquirir matéria-prima para produzi-lo. Então, por isso que sempre o meu custo não deve começar no 0, 0. Você tem que gastar alguma coisa antes e não tem nada produzido ainda aqui, ou não tem nada à disposição, tá bom? Então, esse daí é a justificativa. Há sempre um custo fixo antes de qualquer item a ser produzido ou comprado tá? Então é fundamental a gente lembrar que tem sempre custos relacionados a isso antes de adquirir esses itens, tá? E aí o item D fala o seguinte: supondo que o custo fixo seja de 75 mil, então aqui ó, custo fixo entre 50 e 100 foi considerado sendo de 75 mil. E que um ponto do gráfico da função custo total seja 30.225 mil, ou seja, quando se produziu 30 mil unidades, gastou-se 225 mil reais. Aí pergunta qual será a equação da função custo total. Então veja, olha, te deu 2 pontos. Ah, como é que deu 2 pontos? Deu só um ponto coordenado e esse valor aqui. Lembra que eu sei de maneira implícita, não está explícito aqui, mas eu sei qual é o valor de x associado a um custo fixo de 75 mil. A função custo está aqui, ó. 75 é um valor na vertical. E o valor na horizontal, que está associado aos 75 mil, é quanto, pessoal? 30 mil. Aqui, ó, nesse ponto, ó. Esse ponto coordenado aqui, tem quanto? Quais são as coordenadas dele? Eu sei que é 75 mil no Y. E quanto para X aqui? Todo mundo concorda com a Júlia? Alguém discorda? Que é 0? Concordo. Lembra lá, né? Se eu estou aqui, ó, para chegar lá no pontinho em azul, se eu estou aqui na origem no 0, 0, para chegar até aqui, ó, só movimento 75 mil unidades acima. Nada para cá e nada para cá. Portanto, movimento na horizontal, que é essa primeira coordenada, vale 0. Movimento na vertical, que é essa segunda coordenada, vale 75. Então eu tenho um ponto coordenado ali, mesmo ele estando implícito aqui, tá? Então quando eu falo, supondo que o custo fixo seja 75 mil, significa, olha, eu produzi 0 quantidades, mas já gastei 75. E um outro que eu tenho, produzi 30 mil, já gastei 225. Aí pergunta, nossa, com 2 pontos, qual será a equação da função custo total? Para isso, eu tenho que lembrar qual é a maneira de escrever uma função do primeiro grau na forma algébrica. De maneira geral, como é que ela é escrita, pessoal? Como é que eu apresentei ela para vocês ontem? F de x é igual ao quê? AX mais B. ABX mais B. AX mais B, muito bem. AX mais B. E aí eu preciso encontrar o que especificamente para determinar a função custo total aqui, ó. Preciso encontrar esses valores aqui, ó. Esse coeficiente, o A, e o coeficiente B. Como é que a gente faz isso? Com essas informações que foram dadas. Um ponto é o 0,75 mil. 0 para x. Vou colocar ele aqui mais embaixo.
e 75 mil para Y, ou para F, no caso, né? Seria o custo. O F está representando o meu custo. E o X as quantidades. Então, se eu substituir esse ponto aqui, ó, no lugar do X o valor 0 e no lugar da F os 75 mil, eu vou encontrar um desses correspondentes aqui, ó. Olha só que interessante. Então, aqui substituindo X igual a 0 e o Y ou a F igual a 75 mil nos seus devidos lugares. Vamos ficar aqui, ó, com 75 mil no lugar do F igual a A vezes 0, que é o X, mais B. Então veja que no lugar do X eu coloquei o 0. E no lugar do F, coloquei os 75 mil. Aqui, ó. Nessa função. Esse e esse cara. Tudo bem? Ficou claro ali as substituições, pessoal? Sim. E aí, então, eu posso continuar aqui com esses cálculos. 75 mil igual A vezes 0 dá 0. 0 mais B dá B. Então, eu já encontrei o valor de B ali, ó. A gente já tinha visto isso, né? Que quando o x for 0, vai ter sempre o valor de... vai sempre sobrar o termo constante aqui, né? O termo independente. B, então, que é o coeficiente linear, que nesse caso aqui vai ser o nosso custo fixo, vale 75 mil. Então, só trocando a ordem aqui, mas não altera nada. 75 mil igual a B ou B igual a 75 mil é a mesma coisa. Então aqui eu tenho uma parte da minha função já pronta. Então veja que ela já não é mais AX mais B, ela é AX mais 75 mil. Então já tenho essa função. Vamos atualizar ela aqui então. Então agora, a f de x é igual a ax mais, vou dar um destaque aqui, 75 mil, que eu acabei de achar. Agora vamos substituir o outro ponto. Colocando aqui o ponto x igual a 30 mil e a f igual a 225 mil, igual a vezes o x, que é 30, em 30 mil, mais os 75 mil que eu tenho lá. Então veja que para encontrar o valor de A, basta isolar ele agora. Então esses 75 mil que está somando, eu vou passar para o outro lado subtraindo. Vou ficar com 225 mil menos 75 mil. Igual a vezes 30 mil. Ou 30 mil A. E isso daqui, pessoal, dá o seguinte, então.
225 mil menos 75 mil dá 150 mil. Igual a 30 mil A. E o A, se eu quiser encontrar um A apenas e não 30 mil, passo 30 mil dividindo os 150. Aqui, 150 mil. Troquei os lados só, tá? Mas a operação continua a mesma. É o 30 mil que vai passar dividindo o 150. Esse cara que passa dividindo esse, tá? Então o A me dá 5. Se o A deu 5, né? Porque aqui, ó, estou simplificando todos os zeros. 15 dividido por 3 é a mesma coisa que 150 mil dividido por 3. Então a minha função custo fica o seguinte: f de x igual a 5x mais 75 mil. Dúvidas, pessoal? Nadinha, nadinha? Tá tudo tranquilo? Da minha parte, sim, professor. Então vamos à frente aqui. Acho que dá para fazer mais um. Juntamente com vocês. Esse daqui, apesar de ter um pedaço que é uma função do segundo grau, a gente só vai observar aqui os dois gráficos juntos também, tá? Então olha só, tem a função custo total igual a 2x mais 39. E a receita igual a menos x ao quadrado mais 18x. Então veja que aqui tem o que se gasta, dependendo da quantidade produzida ou comprada, né? O x aqui representa isso, e o c representa o gasto ou custo. Tem uma parte que é o custo fixo, de 39, que não depende do quanto se produz, e tem outra parte que depende dessa quantidade x aqui, que é o custo variável. E tem a função receita também, que dá aqui o quanto se arrecada com a quantidade de itens vendidos. Então aqui tem esses itens para efeitos de leitura do nosso exercício aqui e matematicamente ser viável, das quantidades produzidas estarem limitadas entre não produzir nada, ou seja, x igual a 0, e no máximo 18 unidades. Tá? E aí, considerando então este intervalo, tem os dois gráficos aqui, ó, o gráfico da função receita e o gráfico da função custo. Observando o gráfico, quais os pontos de nivelamento, pessoal? O que vocês podem me dizer ali? Onde estão os pontos de nivelamento? Tá no x igual a 3 e o y igual a 45. E o outro ponto é no x igual a 13 e y igual a 65. Bom, é isso mesmo. Lembra lá que os pontos de nivelamento são o quê? Quando a receita é igual ao lucro. Receita
Perdão, receita é igual a custo. Ou seja, aqui ó, é onde elas se cruzam e aqui também. Então é onde os pontos são iguais. Ou seja, se ela fabricar 3 unidades, tanto o custo quanto a receita valem 45. E se ela fabricar 13 unidades, tanto o custo quanto a receita valem 65. Ou seja, lucro igual a zero. Então são os dois pontos de nivelamento. Tá? Não tenho nem lucro e nem prejuízo. Tá? Então os pontos são, de fato, 3,45 e 13,65. E aí o segundo item diz a respeito do lucro positivo, ou seja, qual o intervalo onde tem lucro maior do que zero. O que precisa para eu ganhar ou ter lucro maior do que zero? O que eu arrecado tem que ser maior do que o que eu gasto ou o contrário? O que eu arrecado tem que ser menor do que o que eu gasto, pessoal? O que arrecada tem que ser maior do que gasta. Aí sobra alguma coisinha para mim, né? Aí fica um lucro positivo. Então, observando o gráfico aqui, onde vocês conseguem visualizar a arrecadação maior do que gasto, pessoal? Vocês conseguem visualizar isso no gráfico? Pelas curvas? Ou pelas retas? Ah, tá ali acima do 35, né, professor? Se eu olhar aqui, ó, todos esses pontos, ó, se eu olhar essa linha aqui, que é a linha da receita nesse trecho, ó. Todos esses valores aqui, ó. Se eu pegar esse, por exemplo, para a receita, né, esse mesmo valor aqui, e se eu olhar o custo, vai estar um pouquinho aqui, ó. É um pouco maior a receita, né? Se eu olhar esse outro ponto aqui, ó, eu vou ter essa parte aqui representando o custo, né, que é a linha da reta, e a receita aqui, ó, um pouquinho maior. Então veja que em todos os lugares entre o 3 aqui do intervalo do x e o 13 até aqui, ó, no ponto de equilíbrio, a receita está por cima, a curva da receita está por cima da curva do custo. Então veja que eu não preciso nem fazer contas quando eu tenho um gráfico para analisar esse tipo de comportamento. Eu já posso olhar ali os dois e falar assim, ah tá, eu sei onde tem lucro. É onde a curva que me fala sobre a arrecadação está sobre ou está acima da curva que me fala sobre os gastos. No caso aqui é uma reta, né? Mas vamos chamar de curvas também. Então, no intervalo entre 13 e 3, eu tenho lucros. Então aqui a gente representa assim, né? Matematicamente. 3 menor ou igual a x menor ou igual a 13. Ou, perdão, menor igual não, menor só. Porque igual dá lucro igual a zero, né? Ou posso escrever assim também, tá? Entre 3 e 13 quantidades. E aí, obviamente, nessa outra parte aqui, qual o intervalo onde temos prejuízo? Antes do 3, ó. Olha aqui a minha curva da receita. Está abaixo do custo. Então, entre 0 e 3 unidades produzidas, eu tenho prejuízo. A receita é menor do que o custo. E aqui, depois do 13 até o 18, também a receita é menor do que o custo. Né?
Então, eu posso colocar aqui também de 0 até 3 e de 13 até 18. Ou escrever também de maneira similar aqui entre 0 e 3 e entre 3 e 18 o lucro é negativo ou prejuízo, é o que eu tenho. Dúvidas aqui nesse pedaço, pessoal? Nas leituras gráficas? Não, professor, sem dúvidas.